Ó, o método, ele é dividido em 3 partes. Paulinho, vai testando o som. Pode mudar aqui. Vamos olhar aqui para o encarte. O método ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é chamada de abordagem. Certo? Abordagem. Então, nessa primeira parte, como eu falei, nós vamos ter uma adaptação e uma conexão desse método para a realidade da viagem missionária. Nós vamos fazer aqui uma apresentação mais direta, mais crua do método, sem ter essas conexões com a viagem aí. Mas vamos lá. Primeira parte. Você pode introduzir uma conversa com alguém com a seguinte pergunta: você ouviria sobre a palavra de Deus em alguns poucos minutos? Bom dia, tudo bem? Meu nome é Tiago, qual é o seu nome? Prazer. Olha, você teria alguns poucos minutos para ouvir a palavra de Deus? Estamos aqui com o objetivo de compartilhar um pouco da palavra de Deus. Aí ele responde: tenho sim, pode falar. Aí, após isso, você traz à tona a perspectiva do julgamento divino, fazendo uso de Hebreus 9, 27. Porque aos homens. Já está com o Porque aos homens está ordenado morrer uma única vez, seguindo-se após a sua morte o julgamento de Deus. Né? Diante dessa perspectiva, eu quero desejar isso para você e nem para ninguém, mas vamos supor que hoje fosse o dia em que você fosse comparecer diante de Deus. Você estaria preparado para comparecer diante de Deus, diante desse julgamento de Deus? Aí ele vai dar uma resposta, sim ou não. Aí você vai perguntar, por que você acha isso? Então, um aspecto importante do método é que ele não é um monólogo, pelo contrário, ele é um diálogo. E um diálogo que vai conduzir a pessoa a um processo de introspecção, a um processo de reflexão. Né? E aí, ele vai dizer, olha, ele vai ter uma postura mais moralista, dizer, não, eu estou pronto sim, eu acho que Deus é Pai e eu sou uma pessoa boa. Ou então ele pode dizer, não, eu não estou pronto. Por quê? Porque eu tenho feito muita coisa errada, sabe? E eu acho que eu não estou pronto não. Então, são duas posturas diferentes. Mas mesmo que ele tenha a postura de dizer que não está pronto, mesmo ele convencido que está fazendo muita coisa errada e que não estaria pronto para entrar perante o julgamento de Deus, ele precisa ser sensibilizado pelo peso da sua transgressão. Porque eles, como Martin Lloyd Jones falou, o pecador só não corre aos pés do Salvador quando ele não compreende a gravidade do seu pecado. Então ele precisa ser convencido da gravidade do seu pecado para que ele possa se jogar aos pés do Salvador. Das duas posturas. Agora, obviamente, quem se considera, não, eu sou bom, eu estou pronto, vocês estão prontos, considerando uma postura moralista, você sabe que você vai ter que ter um aspecto mais pesado ainda sobre a lei de Deus sobre ele. Não é? Dentro daquele princípio que eu falei, lei para o soberbo e graça para o humilde. Então essa seria a primeira parte do teste, do método. Aí a segunda parte, depois que ele diz o porquê, se ele está pronto ou não, você vai ajudar ele a entender a situação dele diante da lei de Deus. Você fala, olha, eu vou fazer o que a gente chama, você pode até dizer ou não, um teste para ver a nossa, aqui no método está falando de teste de bondade, mas você pode falar, olha, vamos fazer apenas uma pequena análise, porque a palavra de Deus fala dos mandamentos. Já ouviu falar dos mandamentos de Deus, na palavra de Deus? Fazer uma pequena análise desses mandamentos para ver como que você se sai, como que você sairia desse julgamento de Deus.
Né? E aí você vai pegar 3 ou 4, não precisa pegar, ser exaustivo. Mas você vai perguntar, olha, em algum momento a Bíblia fala assim, o único mandamento é não mentir. Você já mentiu? Ah, não, sabe que sim, quem não mente, né? Coisa final, sim. Mesmo eles já se considerando que não está nada certo, mesmo assim precisa aplicar. Precisa, porque algumas pessoas se consideram que não estão preparadas para enfrentar e que são pecadoras, mas não estão sensibilizadas ao ponto de correr aos pés do Salvador. Continuam no mundo, continuam pecando, continuam, entendeu? Pelo outro aspecto também, em relação a aqueles que são católicos. O catolicismo ele ensina que para aqueles que não tiveram uma vida de piedade, né, mas uma vida de pecado, pecaminosa, eles ainda têm uma segunda chance, que é o purgatório. Porque Deus não vai condenar ninguém ao inferno. Então eles têm a convicção que não serão condenados ao inferno. Isso eles têm certeza. Se você se depara com uma pessoa que tem esse pensamento, muitas vezes é um pouco complicado para você explicar a ela que não existe purgatório, não vai ter segunda chance. Isso. E a maioria acha que é Aí veja bem, aí você vai expor agora o julgamento de Deus. Vamos fazer uma pequena análise sobre a conformidade das nossas vidas diante do que a lei fala, a lei de Deus fala. Então, você já reconheceu que praticou e já desobedeceu esse mandamento da mentira. E diante do julgamento de Deus, quem desobedeceu esse mandamento, ele vai ser apresentado diante de Deus como uma pessoa verdadeira ou mentirosa. Você vai deixar ele confessar. Ele vai dizer mentiroso. Ótimo, vamos passar para o próximo. A Bíblia fala, não adulterarás. Eu não quero nem discutir, muitas vezes você vai abordar pessoas que já estão ao lado da esposa. Né? Quando for jovens, homem falando com homem, talvez até ele confesse mesmo, mas não, já fiz, ó. Mas você não precisa nem construir, eu não quero nem construir, mas é um mandamento de Deus. E a Bíblia fala que nós transgredimos não só por ações, mas até mesmo por pensamento. No sentimento do nosso coração. Jesus disse: qualquer um que olhar, já aconteceu isso com você? Opa, rapaz, e diante do julgamento de Deus, então, você acaba de reconhecer que será identificado como um adúltero. Aí vem o outro, você escolhe o outro, blasfemar o nome do Senhor, mentir. Nós vamos ver vídeos práticos mostrando a evolução desse diálogo. E aí você resume: pois bem, diante desse julgamento que falei, aos homens estavam condenados a morrer uma só vez, e depois sentenciar o juízo. O que você acha que iria acontecer com você? Porque você acabou de confessar ser uma pessoa mentirosa, adúltera, já blasfemou, já responde não por homicídio praticado, mas por homicídio do coração de odiar o seu irmão. Você acha que você mereceria um prêmio ou um castigo? Um castigo. E com isso, com esse elemento de condenação e castigo, você acha que o seu destino seria o céu ou o inferno? Aí não é você que vai estar dizendo isso aqui. É ela que vai ser levada a um processo de compreensão, de confronto com a lei de Deus, né? Perspectiva de inferno. Bom, quando não, você não está aí. Marco, quando estiver pronto aí, você avisa, viu? Você fala para essa comigo. Você como pode abrir? Eu só diz assim, quando a religião leva a Deus, e aí? Vamos até ver um empate parecido com esse dos 20, vamos mostrar. Então, quando ele entender que ele transgrediu e que ele não é digno de um prêmio, e sim de um castigo diante do julgamento de Deus, aí ele está pronto para ir para a terceira parte do método, que é a apresentação da boa notícia. E aqui nós temos perguntas chaves, conexões chaves. Veja
A primeira pergunta: a perspectiva do julgamento de Deus pelos seus pecados não lhe preocupa? Você sabe o que fazer para resolver isso? Você está ajudando o processo de sensibilização dele. A perspectiva do julgamento de Deus pelos seus pecados. Você acabou de ver. Isso não lhe incomoda? Você sabe o que fazer para resolver isso? Muitos deles vão dizer: ah, não, eu acho que a partir de agora eu vou tentar me esforçar para obedecer mais os mandamentos do Senhor. Ou seja, ainda pautado numa salvação pelas obras. Aí você vai sensibilizá-lo sobre o julgamento. Por isso que está aí destacado, sublinhado, julgamento, a palavra julgamento. Na hora que eu sublinho o julgamento, eu tenho versículos do lado do julgamento que podem ser usados para você sensibilizar e demover ele de qualquer esperança de que daqui para frente ele vai tentar ser diferente. Você vai dizer: ah, então você está dizendo que se um estuprador, uma criança, comparecer diante do tribunal, o juiz vai dizer: não, eu quero que você me absolva porque eu me comprometo que daqui para frente eu não vou mais fazer, eu vou tentar ser diferente. Você acha que seria justo esse juiz não dar sentença condenatória pelo crime dele? A Bíblia diz em Naum, capítulo 1, versículo 3, que ao inocente, ao culpado, Deus não trata por inocente. Deus aplicará a sua justiça. E ao culpado, ele não vai tratar como inocente. E a Bíblia diz que a sentença de Deus já está lavrada. Não erreis, que os injustos não vão herdar o reino dos céus. Nem os mentirosos, nem os ladrões, nem os adultos, nem os blasfemos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Apocalipse 21, 8. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os adúlteros. Estarão de fora, está escrito na lei. Então você vai demover ele de qualquer expectativa de se livrar. Você vai estar pesando sobre ele a perspectiva do julgamento. Somente depois. Perceba que eu vou aqui dentro da boa notícia, mas na verdade isso aqui, se eu for reformatar isso aqui, eu vou botar dentro da segunda parte ainda. Aí vem a boa notícia no tópico 2. Você sabe, você pergunta, você sabe o que fazer para resolver isso? Normalmente ele vai, se ele responder alguma coisa, ele vai dizer: ser uma salvação a partir de obras, uma salvação do catolicismo. Vou me esforçar para daqui para frente, ele vai ter o temor de Deus. Não, mas eu vou me esforçar daqui para frente ser uma pessoa boa, o melhor marido, o melhor filho. Ou ele vai dizer: não sei. Vai ficar aflito. E aí você fala: você sabe o que Deus fez para lhe salvar nessa situação? Alguns vão até dizer: morreu na cruz, né? Mas aí agora chegou a hora de você ligar os pontos. É como um tracejado que eles têm, às vezes, aquela tarefa de ligar os tracejados e formar a imagem. Você vai ligar os tracejados, os pontos já estão na cabeça dele. Você vai ajudar ele a contornar ali para ele enxergar o Evangelho. Né? E alguns não vão saber, não vão nem dizer: não sei. Vão estar na escuridão completa. E aí você vai falar sobre João 16, você vai falar que em Cristo, na cruz, o sangue dele nos traz a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, o sangue derramado, o escrito de dívida, essas transgressões que nós fizemos, que consta contra nós como um escrito de dívida, como Colossenses 12:14, foi cravado na cruz. Né? E aí a terceira pergunta: você sabe, Deus fez isso, assim, o que foi que Deus fez para resolver? Tá, pronto. Mas e o que você precisa fazer para se apropriar dessa salvação? O que é que compete a você fazer para se apropriar dessa salvação? Aí você vai falar sobre a postura do arrependimento e da crença. E você pode usar o exemplo de paraquedas. Nós vamos ver o rei Comfort usando a perspectiva do paraquedas. No sentido de quê? De entender que você está condenado, está morrendo naquele voo,
confiar que aquele paraquedas é suficiente para ele salvar, se apropriar daquilo, colocar sua fé naquilo, se revestindo dele e pular fora dessa situação, dessa vida condenada ao inferno, largar de mão e se entregar a uma nova vida, um novo estilo de vida, a partir de um revestimento desse paraquedas. Uma postura de crença e de confiança. Por exemplo, eu sento nessa cadeira, é uma postura de fé. Eu creio que ela vai me segurar. Se eu soubesse que isso aqui estava trincado no era de papel, eu não precisaria. Então eu deposito minha fé. Ao paraquedas, para eu vestir e pular, eu tenho que ter fé que aquilo vai funcionar. E o Salvador, o Messias que morreu pelos meus pecados, eu preciso me apropriar da postura de fé, de crença. Arrependa-se dos seus pecados, confie com todo o seu coração, somente em Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, e confesse Jesus como Senhor da sua vida. Romanos capítulo 10, 9. O apóstolo Paulo, e nós vamos trabalhar esse texto no próximo sábado, no aspecto da ressurreição, mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, 9, coloca duas condições para a experiência da salvação. Uma é confessar Jesus como Senhor. E outra é crer com o coração na ressurreição. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração tu creres que Ele ressuscitou entre os mortos, tu serás salvo. Nós vamos dar ênfase na ressurreição no nosso sábado, como eu falei. Mas confessar Jesus como Senhor. Jesus morreu pelos nossos pecados. Quarta coisa. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e é Senhor de toda a criação, e precisa se tornar Senhor das nossas vidas. Então, uma vida voltada para o eu, para a satisfação do seu eu, para a satisfação dos pecados, para a satisfação das coisas que o mundo tem para dar. É uma vida que se torna, segundo a lei de Deus, inimiga de Deus, inimizade contra Deus. Aqui tem uma expressão aqui. Se for necessário enfatizar, nós temos um complemento, ira e inimizade contra Deus. Alguns versículos que podem ser usados aqui para sensibilizar ainda mais. Mas aqui explicar, antes de fazer o apelo, o que é ter Jesus como Senhor. Antes dessa conversão, nós caminhamos em função do nosso próprio eu. E após a conversão, precisamos deixar o nosso eu e abraçar Cristo como Senhor das nossas vidas, numa postura de arrependimento e de disposição de obedecer como Senhor, como dono da sua vida. E aí vem a quinta pergunta: você está pronto para tomar essa decisão? Reconhecer diante de Deus os seus pecados, com uma postura de arrependimento, crendo no sacrifício substitutivo e ressurreição de Jesus, entregando, confiando, como por exemplo, para que a sua vida a Cristo, para que Ele seja Senhor da sua vida. Aí, eu não sei se é necessário fazer uma ênfase em Romanos 10, 9, quanto a confessar com a sua boca. Algumas congregações nossas já têm essa metodologia. O pecador, quando vai se arrepende, dado a ele o direito dele falar, com a sua própria boca, e depois o ministro ora. Numa oportunidade que nós tivemos, é bom enfatizar esse ponto. O pecador ele precisa confessar com a boca, conforme Romanos 10, 9, e em seguida nós fazemos a oração. Para não incorrermos no risco de apenas orarmos e o pecador não expor o seu pecado com a sua própria boca, o seu arrependimento. A nossa igreja ainda até então, a sede no Farol, em alguns momentos não tem essa prática. Ontem mesmo, por exemplo, tivemos um pecador se arrependendo e não foi dado a ele o direito de confessar com a sua boca, somente o ministro orou. E conforme Romanos 10, 9, Paulo está dizendo dessa necessidade do pecador expor com a sua própria boca. E às vezes a pessoa que está ali na frente, ele não tem a compreensão necessária para uma confissão ainda. Às vezes ele
A confissão ajuda ele até entender o que ele está fazendo. Inclusive, eu oriento os meninos que pegam os nomes, que às vezes a pessoa lá está pedindo para tá fazendo uma oração de confissão para a pessoa confessar e a quem está lá não está confessando. Aí eu oriento para que eles oriente ele, digo, repita as palavras, para você entender o que você está fazendo. Ajuda no processo de compreensão. E às vezes essa confissão ele não está nem ainda crendo o suficiente, convencido do seu pecado, e aí precisa do discipulado, da consolidação da fé, conhecendo o amor de Deus, o discipulado do pessoal da escola bíblica dominical, para de fato ele entender a magnitude do Evangelho para ter uma confissão eficaz. Mas já está quase finalizando, é o tempo que nós vamos ver o primeiro vídeo da fonte desse método. O pastor Ray Comfort é a fonte que influenciou a Caravana de Arrependimento, que é um ministério brasileiro. Aí vamos ver o primeiro vídeo. Pessoal, eu vou começar com as advertências que eu falei de cuidado na aplicação desse método, alguns riscos que corremos. Depois, na parte final, nós vamos analisar outros exemplos práticos da aplicação do método. Né? Então, alguns cuidados. Primeiro, como eliminar o risco do evangelizador ser mal interpretado como uma pessoa religiosa que gosta de apontar o pecado dos outros e de se considerar salvo. Existe uma postura que muita gente não crente odeia, e já verbalizou isso algumas vezes, já vi pessoas verbalizar isso. Eu odeio os crentes que chegam dizendo que a gente vai para o inferno e que só eles são salvos. Né? Então, como evitar esse tipo de risco na aplicação desse método? Tá? Primeiro, entendimento de que da missão do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, da justiça e do julgamento de Deus. João, capítulo 16, 8. Nós temos que ter em mente que o convencimento vem do Espírito Santo. E que não vai adiantar você dizer que ele é um pecador, que ele está condenado e que ele está indo para o inferno. Você vai conduzir um processo de reflexão que vai levar ele a enxergar isso. Mas você tem que ter muito cuidado. E sempre que possível se coloque ao lado dele. Eu também sou um transgressor. Eu também sou um pecador. Eu também não tenho esperança de salvação em minhas obras. Um detalhe que define a morte ou a vida. Simples detalhe. Nós temos duas imagens. A primeira, o ovo foi quebrado de fora para dentro. E a segunda, o ovo está sendo quebrado de dentro para fora. Um detalhe que define se haverá morte ou se haverá vida. O ovo precisa ser quebrado de dentro para fora e não de fora para dentro. Se a gente tem uma postura sem cuidado, a gente pode fazer esse ovo quebrar de fora para dentro e, em vez de gerar vida, vai gerar a morte. É a postura justamente de pessoas que falaram que odeiam crentes, que só eles se consideram salvos e que a gente que vai para o inferno. Então o método não está aí para você botar o dedo na cara de ninguém, dizendo que ele é pecador e que ele vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai estar quebrando esse ovo de fora para dentro e vai estar trazendo morte em vez de estar trazendo vida. Qual deve ser a nossa postura? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, 25 e 26. Ao servo do Senhor não convém brigar, contender, mas sim ser amável para com todos,
apto para ensinar pacientemente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, nós precisamos evitar qualquer tipo de contenda. Por isso, inclusive, nós vamos mencionar como um dos 10 mandamentos: não farás para ti imagem de escultura. Porque é um ponto, é um terreno que, se você entrar, a probabilidade de ter conflito entre a crença da pessoa com o que você vai falar é muito grande, né? Então essa não deve ser a nossa postura. A gente vai trabalhar aspectos dos 10 mandamentos que foram pesados por Jesus e foram inclusive usados por Jesus com o jovem rico. Jesus, quando aplicou os 10 mandamentos, ele não pegou a completude dos 10 mandamentos, ele simplificou naqueles mais objetivos, de mais fácil análise e reflexão de cumprimento ou não cumprimento, e buscando não ter uma postura de apontar, de contender, mas sim uma postura de ensino paciente, que leve a pessoa a um processo de reflexão através de perguntas. Você não está ali. Se você pensa que você precisa falar, a eficácia vai ser bem menor, porque se você, em vez de falar, você só fala e pergunta. E se você faz mais perguntas, você espera ele falar, ele refletir e ele confessar aquilo que ele está compreendendo da situação. Entenda esse processo como uma escada. E nessa escada, suba cada degrau junto com ele, identificando-se também como pecador, como transgressor. Cada etapa dessa é um degrau. Se você que desejar dizer que ele vai para o inferno sem subir, chegar lá no primeiro andar sem subir degrau por degrau, você vai dar um salto que ele talvez não suporte. Então você precisa subir com ele degrau por degrau, passo por passo. E isso vai ser uma compreensão que vai uma coisa se completar na outra. Confronto com a lei de Deus, convicção de pecados, julgamento segundo a palavra de Deus, sensibilização do inferno, da justiça de Deus e da sua santidade. Antes de chegar à conclusão, vamos ver outros exemplos. Vamos ver agora uma abordagem em português. Aí ele disse sim, não foi algo, ele percebeu que não estava indo. Ele disse, olha, não é assim, se não vir do seu coração não vai adiantar de nada. Agora, se você fizer do seu coração, você vai ter uma experiência de salvação. Né? E você vê que no início eles disseram que eram pessoas boas, estavam prontas para encarar o julgamento de Deus, e no final acabaram orando dizendo, eu sou muito vadio, eu preciso aprender os mandamentos de Deus. Tiago, observação. Fala assim, dizer assim, constrange ao final. Isso é uma pergunta. Ao final, pedir para eles orarem. Assim, seria mais assim, comum. Não, não é comum. Normalmente você conduz o processo de oração direcionando a confissão. Entretanto, o fato deles orarem ali, ele deixou claro assim, fale para Deus o que está no seu coração. Mas na prática nossa, o que é que você sugere? Suponhamos. Pode falar, assim, você eu posso falar o que a gente conversa quando a gente faz aconselhamento para a salvação de uma criança, que aplica-se a qualquer adulto também. Você pode
escolhe receber Jesus. A gente fala para a criança, você quer fazer com as suas próprias palavras, é importante que eles façam. Se eles disserem, eu não sei ainda, mas você dá o direcionamento, confesse, diga que reconhece que é pecador, que acredita em Jesus, na sua obra, e que escolhe receber Jesus como Salvador. Com esse direcionamento, geralmente até a própria criança fica animada em fazer essa oração. Mas se for uma pessoa extremamente tímida, der um branco nela, você fala assim, então você quer que eu ore, você repete, e Deus vai entender como sendo a sua oração. Aí a criança ou o adulto vai dizer, eu prefiro assim. Aí você fala, Senhor, então eu vou falar, e você vai falar, repetir, mas Deus vai entender que é a sua oração. Aí você faz a oração de confissão de pecado seguindo esses 3 passos. Reconhecer que é pecador, crer que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou, e escolhe receber Jesus como seu Salvador. Aí você fala e ele repete. E depois você fala. Quando a gente recebe um presente, o que é que a gente faz? Agradece. Então, você agradeça pela salvação. E você ora por ele e no final, como o irmão orou. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor cumpriu na vida dele. A oração final. Irmãos, eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado quando eu vejo exemplos que mostram a eficácia do convencimento de pecado diante do confronto com a lei de Deus. Exatamente. A gente vê aqueles versículos que ele falou, que a lei veio para que a ofensa abundasse. E onde abundou a ofensa, superabundou a graça. Então, esses vídeos estão mostrando a eficácia do confronto com a lei de Deus. E às vezes em tão pouco tempo de conversa, há uma percepção aflorando, há uma abundância de pecado e a graça superabundando. Né? Esse exemplo que a gente vai ver aqui, o Erlan, é um ex-companheiro do nosso departamento, que fala fluentemente espanhol, acabou de legendar, ele só tinha ele na internet, se procurar não tem espanhol, não tem a legenda. Ele acabou de mandar para mim, legendado. É um vídeo de 4 minutos em espanhol, mas com uma eficácia desse método impressionante. Vamos ver. E agradecer a Deus pela vida do Erlan. Em tão pouco tempo, você vê uma pessoa que se considerava estar indo para o céu, mas numa reflexão de como ele desobedeceu os mandamentos de Deus, enquanto que ele estava longe. Um último vídeo, e assim estaremos encerrando. Esse aqui, o cara era várias filosofias humanistas, panteísmo, acreditava que Deus era a natureza, várias filosofias na cabeça dele. E veja a sabedoria bíblica do Rei Comfort para trazer ele para o confronto com a lei de Deus e a existência de um Deus criador e a aplicação do método e o resultado do método. E que ele viu que o quanto que ele transgredia e que ele era culpado, que merecia o castigo, esteve a partir daí pronto para ouvir a verdade do Evangelho. A pergunta do Mário, todas as religiões levam a Deus, ele era meio dessa filosofia, né? Mas não adiantava chegar para ele e falar, Jesus te ama, jovem, Jesus tem um plano na tua vida. Poxa, que interessante, mas não seria algo necessário. Só se tornaria necessário se ele se convencesse primeiro dos seus pecados.